Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 24 de novembro de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Os Mensageiros. Hoje nós iremos iniciar um novo capítulo 48, intitulado Pavor da Morte. Hoje nós somos um grupo menor só para as gravações, então hoje vocês irão sentir falta da voz do nosso querido Augusto, do Tarciso. Eles não puderam estar presentes, mas as meninas estão presentes. Então, nós teremos a Lígia, que vai emprestar sua voz para o Aniceto, teremos a Mita, a Carlinha, a tia Conceição, e quem for precisar, mas as vozes dos meninos hoje serão femininas, tá bom? Então, vamos envolver a nossa amiga Carla para fazer a nossa prece de gratidão. Jesus amado, é com alegria que te agradecemos essa oportunidade de encontro, de fraternidade, de estudo. Essas lições para nós são muito importantes, são caras à nossa alma, à nossa vida cotidiana. Em tudo nos ajuda, nos dá uma luz, um norte a caminhar. Ajuda-nos a compreender e a internalizar essas lições para todos os momentos que nesses tempos nos parecem tão negros, tão conturbados, mas sabemos que a tua constância, a tua luz são sempre retas e nos dão um caminho correto. Muito obrigada pela oportunidade e fica conosco hoje e sempre. Então, a nossa querida amiga Aramita irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Vou fazer um apanhado para poder dar continuidade. Nós estamos na casa da Dona Isabel, onde ela tem um salão que ela reúne para fazer reuniões públicas, né? E nessa reunião pública, no primeiro momento, o André descreve para a gente o atendimento das entidades necessitadas. Eles só recebiam, saíam às ruas e buscavam espíritos, só os espíritos que já estavam sofredores e querendo ajuda. Se vocês se lembram, você lembra que ele deu o passe, a mulher que tinha tracoma, caiu as escamas e voltou a ver, né? Então, eles foram distribuindo os passes naquelas entidades chegavam a centenas de entidades que estavam buscando ajuda. No outro momento, chegaram os encarnados. De encarnado, como a casa da Dona Isabel é pequena, de encarnado no recinto, só tinham 35 pessoas. Dessas 35 pessoas, cada um trouxe os seus acompanhantes espirituais que adentraram também a reunião. E aí o André diz que encarnados tinham 35, mas desencarnados tinham mais de 200. Então estava meio lá tumultuado. Tinha os que vieram, que foram recolhidos da rua, porque já queriam assistência e tinham necessidade, mas tinham entidades zombeteiras que vinham acompanhando juntamente os encarnados. Quem faz a palestra é o Nelson Bentes, né? E ele tem dificuldade, às vezes, por causa da perturbação dos espíritos que estão ali, que ele até perde, como diz, o fio da meada. Mas os instrutores estão ali. E depois que o seu Nelson faz a palestra, tem as receitas. Tem 4 espíritos de médicos desencarnados, com mais outros ajudantes para ver a necessidade dos que estão lá, para dar receitas, através da Dona Isabel. No nosso último estudo, o que nós vimos? 2 entidades desencarnadas que foram pedir ajuda para Isidoro. Uma senhora pediu que ela queria usar a Dona Isabel como médium para falar com a filha, que foi negado, que ele disse, não, a sua filha agora vai ter que andar sozinha, com as suas próprias forças. Você já deu para ela o que tinha que dar enquanto vida. A filha ia ficar pedindo sempre. O exemplo, você deu o exemplo e agora está a vez dela de se fortalecer. Porque se você se fortaleceu na luta, ela também precisa. A sua hora agora é de descanso. E a outra entidade foi um senhor que pediu para um sobrinho, né? E o Isidoro disse, olha, desculpa, mas o nosso Amaro é péssimo. Ou não, rebelde. Sinônimo de péssimo, né?
Ele não aceita as receitas, já foram 5 receituários para ele. Olha, isso de mediúnico não é pouco. E ele não dá valor, então isso foi negado. Ele é indisciplinado, né? E no meio dessa reunião, um dos médicos que está lá no Desencarnados, se aproximou de Aniceto e perguntou se ele era de nosso lar, ele disse que era. E ele pediu ajuda para 2 casos que ele queria depois dessa reunião na casa da Dona Isabel, que era para uma moça que tinha acabado de desencarnar e um que estava em vias de desencarne. É aí que nós estamos. Vamos lá, obrigada, Aramita. Nos sintonizou todos. Pavor da morte. Numerosas explicações do orientador atendiam-me às indagações naturais. No entanto, restava aprender alguma coisa. Por que motivo se reuniam ali tantos desencarnados? Já que recebiam assistência espiritual, não poderiam congregar-se em lugares igualmente espirituais? Então ele está ali meio assustado, porque todo mundo dentro do salão, ali ligado à casa da Dona Isabel com seu Isidoro, né? Respeitosamente interroguei Aniceto nesse sentido. Respondeu o generoso mentor. De fato, André, a maioria dos desencarnados recebe esclarecimentos justos em nossa esfera de ação. Você mesmo, nos primórdios da nova experiência espiritual, não foi conduzido ao ambiente de nossos amigos corporificados para o necessário encaminhamento. Grande número de criaturas, porém, na passagem para cá, sente-se possuído de doentia saudade do agrupamento, como acontece noutro plano de evolução aos animais, quando sentem a mortal saudade do rebanho. Para fortalecer as possibilidades de adaptação dos desencarnados dessa ordem ao novo hábitat, o serviço de socorro é mais eficiente ao contato das forças magnéticas dos irmãos que ainda se encontram envolvidos nos círculos carnais. Esta sala, em momentos como esse, funciona como grande incubadora de energias psíquicas para os serviços de aclimação de certas organizações espirituais à vida nova. Olha que interessante, gente. Olha. Então, olha só. A pergunta de André é por que tanta gente dentro desse salão? Por que não poderiam ser logo direcionados a espaços espirituais para ser atendidos em hospitais espirituais? Como ele mesmo, o André, foi. O André não teve essa passagem por nenhuma instituição. Olha só. A maioria dos desencarnados recebe esclarecimentos justos em nossa esfera de ação. Qual é a esfera? Espiritual. Você mesmo, lá no início da nova experiência espiritual, não foi conduzido ao ambiente de nossos amigos corporificados para o necessário encaminhamento. Beleza? Ok. Grande número de criaturas, porém, quando eles dizem grande, é grande mesmo. Porém, na passagem para cá, para o mundo espiritual, sentem-se possuídas de, entre aspas, doentia saudade do agrupamento, fecha aspas. Como acontece no outro plano de evolução, e ele fez uma comparação com o animal que sente falta do rebanho. Para fortalecer as possibilidades de adaptação dos desencarnados dessa ordem ao novo habitat, o serviço de socorro é mais eficiente ao contato das forças magnéticas dos irmãos que ainda se encontram envolvidos nos círculos carnais. Então, na verdade, para fortalecer as possibilidades de adaptação dos desencarnados dessa ordem no novo habitat dele, o serviço de socorro se torna mais eficiente. Por isso, no meio dos encarnados. Por quê? Ao contato das forças magnéticas dos irmãos que ainda se encontram envolvidos nos círculos carnais,
esta sala, em momentos como este, funciona como uma grande incubadora de energias psíquicas. Essas energias psíquicas é de quem? Encarnado. Do encarnado, para o serviço de aclimação de certas organizações espirituais à vida nova. Então, é uma necessidade psíquica dos encarnados. Olha que interessante. Estão né? mais ligados para o lado de cá do que para o lado de lá. Mais ligado Dos desencarnados. dos desencarnados. O movimento psíquico que tem lá é dos encarnados, mas a necessidade é dos desencarnados. Então, isso é para facilitar o atendimento. Meu Deus, existe tanta coisa entre o céu e a terra que a gente nem imagina, igual, né? Tia, como a gente fala das reuniões mediúnicas. Por que precisa da reunião mediúnica? Porque eles têm necessidade ainda de ouvir tal qual como se tivesse encarnado. Ele precisa de um médium para ele, através dessa energia psíquica, ouvir o doutrinador e dizer: mano, mas tu não está mais entre nós. Porque, na verdade, tem um contato com o fluido do próprio médium, que eles chamam de choque anímico, né? Existem aqueles casos dos espíritos também que não conseguem ver os espíritos nobres, lembra? Que é necessário através de um médium para poder ouvir, porque ele não consegue nos ouvir. Lembra disso? Lembra. Quantas vezes a gente estuda André Luiz e a gente percebe, por exemplo, recentemente no Missionário da Luz, ele vai acolher o Raul, que está ali dentro de um matadouro, né, e sendo sugado mesmo, um processo de zumbi. E os espíritos, vampiros, nenhum deles conseguiram enxergar André e o Alexandre, né? Mas vamos lá. E, designando a grande assembleia de necessitados, continuou. Os irmãos, nas condições a que me refiro, ouvem-nos a voz, consolam-se com o nosso auxílio, mas o calor humano está cheio de um magnetismo de teor mais significativo para eles. Com semelhante contato, experimentam o despertar de forças novas. Por isso, o trabalho de cooperação em templos desta espécie oferece proporções que você, por agora, não conseguiria imaginar. Não observou os preguiçosos, os dorminhocos, os invigilantes que vieram colher benefícios nessa casa? Pois eles também deram alguma coisa de si. Deram calor magnético e radiações vitais proveitosas aos benfeitores deste santuário doméstico, que manipulam os elementos dessa natureza, distribuindo-os em valiosas combinações fluídicas às entidades combalidas e inadaptadas. Gente, até o povo preguiçoso e o povo dorminhoco que vão à palestra, eles acabam também sendo úteis. Olha que interessante, né? Porque é natural, alguém vai perguntar, mas tia, eles não ficam desvitalizados? Calma, gente, isso não é vampirismo. Todos nós, quando cá estamos, a gente emite vibrações, isso é normal, isso é comum, ninguém está isolado. A gente está aqui, a gente está constantemente trocando energia. A gente emana, isso faz parte. E sorrindo, concluiu o bondoso. Tudo tem algum proveito, André. Nosso Pai nada cria em vão. Terminada a reunião com benefícios gerais, que não me cabe descrever pormenorizadamente, atendeu Aniceto ao facultativo, ao médico, né, desejoso de aproveitar-lhe o concurso nobre junto aos clientes. Exclamou o receitista do grupo de Dona Isabel, como a prestar informações a Vicente e a mim. Grande número de vezes, não só ministramos medicação aos corpos doentes, mas também orientamos os desencarnados que, no curso da moléstia, se encontram sob nossa assistência. Indagou André Luiz. E são sempre muitos? Elucidou atencioso. Número crescente. Há ocasiões em que contamos com a cooperação de amigos ou parentes espirituais dos enfermos, mas, na maioria dos casos, somos forçados a agir por nós mesmos.
Felizmente, quase nunca estamos sem auxiliares dedicados e ativos. Há companheiros que se consagram a cuidar de tuberculosos, cegos, aleijados, leprosos, perturbados e moribundos isoladamente. São eles nossos devotados colaboradores em todas as situações. Você vê que a casa da Dona Isabel, por um acaso, está escrito lá Centro Espírita de Cura? Não. Noite de Cura? Não. Qual é o trabalho que está acontecendo nesse exato momento? Palestra. Tem alguém lá palestrando e o atendimento está sendo ocorrido. Vai acontecendo. Então não precisa esse saramaleco todo. Quando nós estamos numa instituição espírita ou mesmo dentro de uma igreja, a espiritualidade está sempre pronta a nos ajudar. Então ali a gente está ali concentrado, estudando, nós estamos recebendo assistência e nem sabemos disso. Mas essa assistência que ele está falando são para os desencarnados. Pois é. Que chegam ainda portadores de moléstias. São quase 200. Mas existe também assistência aos encarnados. Todo um processo de assistência. Puséramos-nos a caminho e a breves minutos estacionávamos diante de um edifício de vastas proporções. O colega gentil conduziu-nos ao interior de espaçoso necrotério, onde defrontamos um quadro interessante. Ave Maria, vamos nós para o necrotério. O cadáver de uma jovem de menos de 30 anos ali jazia gelado e rígido, tendo a seu lado uma entidade masculina em atitude de zelo. Com assombro, notei que a desencarnada estava unida aos despojos. Parecia recolhida a si mesma, sob forte impressão de terror. Cerrava as pálpebras deliberadamente, receosa de olhar em torno. Então, ela estava vinculada ao corpo físico ainda, já estava desencarnada, mas ligada ao corpo, e ela, tadinha, ela em espírito, perispírito, fechava os olhos com força, porque ela não queria ver nada. Exclamou o facultativo, o médico atento. Terminou o processo de desligamento dos laços fisiológicos, mas a pobrezinha, 6 horas, que está dominada por terrível pavor. Oh, meu Deus, não é fácil, né, gente? E apontando o cavaleiro desencarnado, que permanecia junto dela, cuidadoso, o receitista esclareceu. Aquele é o noivo, que a espera há muito. Oh, meu Deus, olha, ela desencarnou e o noivo veio receber. Como ela sabe que o noivo está desencarnado, né? Ela deve estar no desespero. Ai, gente, tadinho. Ela não quer abrir o olho. Não, e a gente pensa assim, porque na cabeça dela, o noivo está morto. Ok, ela sabe, ela deve ter ido pro funeral e tudo. Mas ela, na cabeça dela, ela está viva. Então, de repente, ela vê vendo um morto. Então, tô só doente, né? Vamos ver. Aproximamo-nos um tanto e ouvimos-lo exclamar carinhosamente. Cremilda, Cremilda, vem! Abandona as vestes rotas. Fiz tudo para que não sofresses mais. Nossa casinha te aguarda, cheia de amor e luz. Não se fazem mais noivo como antigamente, né? A jovem, todavia, cerrava os olhos, demonstrando não querer vê-lo. Notava-se perfeitamente que seu organismo espiritual permanecia totalmente desligado do vaso físico. Mas a pobrezinha continuava estendida, copiando a posição cadavérica, tomada de infinito horror. Aniceto, que tudo pareceu compreender, num abrir e fechar de olhos, fez leve sinal ao rapaz desencarnado, que se aproximou comovido. Disse o nosso orientador resoluto. É preciso atendê-la de outro modo. Vejo que a pobrezinha não dormiu no desprendimento e mostra-se amedrontada por falta de preparação espiritual.
Não convém que o amigo se apresente a ela já já. Não obstante o amor que lhe consagra, ela não poderia revê-lo sem terrível comoção, nesse instante em que a mente lhe flutua sem rumo. Considerou ele tristemente. Sim, às 6 horas chamam-a sem cessar, identificando-lhe o terror. 6 horas. É porque ele está tão resolvido com a sua condição que aquilo para ele é natural, mas ele não se colocou no lugar dela, né? Redarguiu Aniceto, conselheiral. Ausência de preparação religiosa, meu irmão. Ela dormirá, porém, e, tão logo consiga repouso, entregá-la-emos aos seus cuidados. Por enquanto, conserve-se alguma distância. E fazendo-se acompanhar do facultativo, né, do médico que assistira espiritualmente a jovem nos últimos dias, aproximou-se da recém-desencarnada, falando com inflexão paternal. Vamos, Cremilda, ao novo tratamento. É a mesma coisa quando você está em reunião mediúnica. Num diálogo, você vai percebendo que o desencarnado ainda não se apercebeu que está desencarnado. Então, a gente tem que ter muito tato. A gente tem que falar com ele como se ele tivesse encarnado ainda, para ir tomando. Não adianta você chegar e dizer, morreu já. Não, você já morreu, tá falando. Não dá, né? Ele está ali fixo naquela ideia. Então, olha só, olha o bom senso dele. Vamos, o quê? O que ele diz? Novo tratamento. Ao novo tratamento. Ouvindo, a moça abriu os olhos, espantadiços, e exclamou. Olha aí, tadinha. Ah, doutor, graças a Deus. Que pesadelo horrível. Sentia-me no reino dos mortos, ouvindo meu noivo, falecido há anos, chamar-me para a eternidade. Objetou Aniceto, afetuoso. Não há morte, minha filha. Creia na vida eterna, profunda, vitoriosa. Indagou, confortada. É o senhor o novo médico? Sim, fui chamado para aplicar-lhe alguns recursos em bases magnéticas. Torna-se indispensável que durma e descanse. Tornou ela de modo comovente. É verdade. Estou muito cansada, necessitando de repouso. Recomendou-nos o instrutor, em voz baixa, prestássemos auxílio em atitude íntima de oração e, depois de conservar-se em silêncio por instantes, ministrou-lhe o passe reconfortador. A jovem dormiu quase imediatamente. Deslocou-a a Aniceto, afastando-a dos despojos com o zelo amoroso de um pai e, chamando o noivo reconhecido, entregou-a carinhosamente. Agora poderá encaminhá-la, meu irmão. O rapaz agradeceu com lágrimas de júbilo e viu retirar-se de semblante iluminado, utilizando a volitação, a carregar consigo o fardo suave do seu amor. Achei tão lindo. Nosso mentor fixou um gesto expressivo e falou: Pela bondade natural do coração e pelo espontâneo cultivo da virtude, não precisará ela de provas purgatoriais. É de lamentar, contudo, que não tivesse preparado na educação religiosa dos pensamentos. Em breve, porém, ter-se-á adaptado à vida nova. Os bons não encontram obstáculos insuperáveis. Essa pergunta está no Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: o fato da criatura ter o conhecimento espiritual auxilia no processo da desencarnação? Os Espíritos respondem: muito. Mas ele diz: mais uma vez mais eu vos digo que o que importa verdadeiramente, o que mais pesa é a sua conduta moral. Então você vê que ela não era espírita, ela não tinha nenhum conhecimento de espiritualidade, ela não tinha noção que ela iria encontrar o seu noivo,
mas ela tá super bem. Ela foi atendida. Gente, ela não passou nem por um período de desperturbação nenhuma. Só esse agora, porque ela tem certeza. Só do noivo, só 6 horas ali, o noivo ali ao lado, tadinho, né? Perturbando. Mas ele, com a maior facilidade, aplicou um passe nela, colocou ela para dormir e entregou ela dormindo pro noivo, né? E vai se preparar. Ela vai ter um pouquinho de adaptação, mas só por conta disso. Mas ela não vai ver nenhum espírito perverso maltratando, agredindo, xingando, ou tá em alguma zona difícil de um vale. Então, olha quanta bênção, né? E desejoso, talvez, de consubstanciar, né, de unir a síntese da lição, ele rematou. Como veem, a ideia da morte não serve para aliviar, curar ou edificar verdadeiramente. É necessário difundir a ideia da vida vitoriosa. Aliás, o Evangelho já nos ensina há muitos séculos que Deus não é Deus de mortos, e sim o Pai das criaturas que vivem para sempre. Ai, que lindo, gente. Muito bom, né? Comentários, Lígia, Narumi, Mita, Carlinha. Quem quer começar? Não, é que para você ter, como a tia falou, né, a conduta moral, não precisa necessariamente você estar na doutrina espírita. A moça, como diz o Aniceto, ela tinha uma bondade natural do coração e espontaneamente ela cultivava a virtude. Mas, claro, se ela tivesse o conhecimento, como ele fala aqui, termina maravilhosamente, que Deus não é Deus de mortos, mas sim Pai de criaturas que vivem para sempre, ela teria se preparado melhor para depois do desencarne. Que isso sirva de lição para a gente, né? Para todos nós, né, Mita? Oi, Lígia. Um ponto que eu achei importante aqui é que ela era desse jeito, mas é pena, ele colocou, é de se lamentar que não tivesse preparado na educação religiosa dos pensamentos, porque tudo começa no pensamento. A importância da gente estar atento àquele pensamento que vem na cabeça da gente, saber isso é meu, não é, e educar os nossos pensamentos, e educar mesmo, porque às vezes a gente tem os pensamentos que não condizem mais com o nosso estudo, com o que a gente já conhece, e tudo começa ali, pensou, plasmou. A gente tem que pensar sempre no bem e se dirigir para esse lado. Porque eu não entendi direito quando ele fala a ideia da morte não serve para aliviar, curar ou edificar verdadeiramente. Por que a maioria pensa que a morte é o fim? Não que a morte é uma passagem. É essa a ideia da morte. Ah, morreu, acabou. Ah, vou perder fulano, vou perder... Não perde, não. Ah, quem está falando da morte. A ideia da morte é como fim. Da morte como fim, né? Por isso que ela disse, tava no mundo dos mortos. Meu noivo que morreu há muito tempo e eu tô viva, então é pesadelo. Por isso que ele diz, é necessário difundir a ideia da vida vitoriosa, ou seja, você imagina o que é você chegar no mundo espiritual, você desencarnando, sabendo que existe vida, que você vai encontrar o seu noivo, não é verdade? Que você vai encontrar os seus pais, se não tiverem reencarnado já, irmãos, que têm trabalho no mundo espiritual. Então isso é falar de uma morte, mas na verdade você está falando da vida que continua, entendeu? Mas aquela ideia de que você vai desencarnar e que você vai ficar, acabou tudo, ou que você vai ficar dormindo eternamente até o juízo final e que você não vai encontrar ninguém, aí é complicado, né? Porque ela não tinha sido preparada. Se ela tivesse sido preparada, você vai encontrar seu noivo, nossa, ela teria pulado no pescoço dele, porque ela o ama mesmo, né? Mas não foi ensinado isso para ela. Então a ideia dela é que ela ia ficar dormindo, né? E a ideia da sono vida, eterno, né? E a ideia da vida, além de ter essa preparação, quando a gente fala, se a gente soubesse verdadeiramente, acreditasse que tudo é vida nos dois planos, com o corpo e sem corpo físico, a gente não se suicidava, a gente não maltratava, que a gente saber que é um contínuo, que eu não vou acordar do outro lado, que é outra ideia, quando morre fica santo, não fica.
Quantos suicídios não teriam diminuído? Nossa. Quando eu vejo um suicídio acontecendo, eu digo, se conhecesse a vida após a morte, não teria feito isso, né? Foi bom? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Isso é comum, ninguém está isolado. A gente está aqui, a gente está constantemente trocando energia. A gente emana, isso faz parte. Quando nós estamos numa instituição espírita, ou mesmo dentro de uma igreja, a espiritualidade está sempre pronta a nos ajudar. Então, ali a gente está ali concentrado, estudando, nós estamos recebendo assistência e nem sabemos disso. É a mesma coisa quando você está em reunião mediúnica. Num diálogo, você vai percebendo que o desencarnado ainda não se apercebeu que está desencarnado. Então, a gente tem que ter muito tato. A gente tem que falar com ele como se ele tivesse encarnado ainda, para ir tomando. Não adianta você chegar e você morreu já. Não, você já morreu, tá falando. Não dá, né? Ele está ali fixo naquela ideia. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então vamos pedir para a nossa caçula fazer a nossa prece de gratidão, que é a nossa Narumi. Senhor Jesus, mestre, amigo, mestre dos nossos corações, te agradecemos por mais uma oportunidade de estudo, de estar aqui aprendendo as suas lições. Lições essas que trazem o pão espiritual que alimenta nosso espírito, a água viva que mata a nossa sede. Ó Senhor, te agradecemos tanto por essa misericórdia que derrama sobre nós. Querido Pai, Deus Todo-Poderoso, perdoa se não temos forças suficientes para fazer um movimento maior de mudança no nosso dia a dia. Porque conteúdo estamos tendo, oportunidades nós temos todos os dias. O que falta-nos é a vontade firme. Fortalece, Senhor, a nossa vontade. Ajuda-nos a tirar de perto de nós o cansaço, a fadiga, o desânimo. Nos ajuda, Senhor, a procurar melhorar como pessoa, a melhorar dentro de casa, a ajudar o próximo, a praticar o amor, a
caridade. Ajuda-nos a lembrar dessas lições que estamos aprendendo aqui. Ajuda-nos a lembrar a todo momento da vida que nos espera, do mundo espiritual, dos amigos espirituais que nos ajudam. Ó Senhor, agradecemos tanto por esses amigos que nunca nos abandonam. Em todos os momentos nos dão conselhos esses que muitas vezes nos rebelamos, não queremos ouvir, não estamos atentos. Mas eles estão sempre ali, torcendo para que façamos a escolha certa, torcendo para que façamos calar o orgulho, a vaidade, o egoísmo dentro dos nossos corações. Ajuda-nos, Senhor, a ouvi-los. Te agradecemos, Senhor, por mais um dia, por mais essas lições, pelas amizades que cultivamos aqui, por esse momento de paz em meio a tantas turbulências da vida na Terra. É um verdadeiro oásis do deserto que estamos atravessando. Dá-nos força, Senhor, necessária para não desistir. Que assim seja.